Pessoal, tudo bem? Eu fiz aqui, estou fazendo um vídeo só para tirar algumas dúvidas na hora que você estiver fazendo a prática, vazão e volume do produto educacional, atividades experimental e GeoGebra com prática no ensino de matemática. Eu fiz vou fazer um pequeno tutorialzinho, não é nem um tutorial, uns vídeos para tirar algumas dúvidas que foram surgindo na hora dessa prática. Um dos materiais que pede na prática é o seguinte: são tubos transparentes, né, um tubo de 50, 75 e 90. De altura, exatamente a altura delas é de 50 centímetros e cada um tem um diâmetro. A primeira dúvida que surge na hora que os alunos estão fazendo a prática é como medir o diâmetro. Geralmente, quando é vendido o diâmetro, quando é 50, é de ponta a ponta, nesse sentido, de fora a fora. Mas na hora que você vai pedir para os alunos calcular o volume, geralmente surge a dúvida. Por quê? Porque o volume da água que vai vir dentro do objeto, né, dentro desse cilindro, vai ser de dentro. Então, de ponta a ponta, de dentro a dentro. Então, alguns alunos, eles vão perguntar assim: professor, é para medir lá de dentro ou lá de fora? Como a gente vai calcular o volume, fica a critério. É melhor você deixar os alunos fazerem do jeito que eles pensarem melhor. Mas o volume correto, na hora que for medir, se você medir de fora a fora, tem uma perca, pequena, mas tem. E isso é interessante quando um está fazendo de fora a fora ou de dentro a dentro. Por quê? Porque surge umas discussões que está no próprio produto lá, produto educacional, que faz os questionamentos. Então, essa perca de fora, então assim, dá uma perca pequena. Você calcular o volume de dentro e calcular o volume de fora. Mas isso é interessante nas discussões, na hora que você socializa a atividade com os alunos. Então, nós temos esses tubos, né, com as medidas. Quando surge, na hora da atividade, que dentro das atividades pede para fazer as medições a cada 100 ml ou mais, a medida dos ml conhecidos. O que eu fiz? Eu fiz uma marca, né? Aqui seria a marca inicial. Então, para quê? Porque na hora que você põe a bomba começa a fazer a vazão. Aí ele começa a encher. Desde este ponto em diante, você tem uma medida conhecida. Esse caso aqui tem 100 ml. Fiz também nessa aqui, ó, e escrevi início, então a cada medida vai 100 ml. Para quê? Para que na hora que você começar a fazer a medição, você tenha um tempo, né, para a água começar a encher até atingir um ponto inicial e se acionar o cronômetro a pontos conhecidos para você executar a atividade. Então, como os materiais que eu utilizei materiais de medidas. Ó. Eu usei uma jarra, essa jarra aqui, até esse ponto aqui tem uma medida de 1 litro, e aí dá para mim conhecer, na hora que eu encher de água, conhecer cada medida aqui. Eu fiz a leitura, né? Então eu estou aqui com um material também que tem a medida de ml. Então aqui, ó, no inicial, eu vou encher até o ponto inicial. Então, daqui em diante, a cada medida aqui tem 100 ml. Então eu tenho uma medida aqui, ó, 200 ml. Então, 100, 200. Então a água tem que atingir até esse ponto. É só mesmo para mostrar que eu tenho as medidas conhecidas. Então, a cada medida aqui tem 1 ml. Na hora que vocês estiverem executando a prática, vocês fazem a medida conhecida de cada objeto, né, de cada cilindro desse, para facilitar a medida das atividades. O que a gente precisa para a atividade? Cronômetro, né? Essa trena, né, ou uma régua de medida, para você pedir para o aluno, no princípio, em uma das atividades, a gente pede para calcular o volume do cilindro.
utilizando os cálculos tradicionais. Você pega a altura e você faz a dimensão do diâmetro, né, ou do raio do cilindro. Então, a área da base vezes a altura, você vai calcular o volume. Então, isso o aluno próprio vai executar e vai fazer. Se ele não tiver conhecimento, você pede para ele fazer uma pesquisa para ele resolver esse tipo de atividade. O importante é que aqui, dentro dessa, a gente precisa da trena ou de uma régua que faça a medida. Precisamos dos tubos, né? Nesse caso eu pus transparente para facilitar a leitura, né? E do fluido, né? Nesse caso o fluido que a gente usa vai ser a água. Utilizo também uma bomba, né? Essa aqui seria uma bomba de aquário. E eu criei 2 conectores com mangueira. Um conector eu vou conectar essa parte da bomba e a outro conector adiciona a outra parte da bomba. Então esse conector vai puxar a água, né? E esse conector aqui vai, né, jogar água no objeto que eu estou querendo fazer as medidas e a leitura. Então, na hora que você estiver fazendo a leitura, aqui sempre tem que ter as medidas que você conhece, mas não precisa que os alunos tenham esse conhecimento da leitura. Mas seria importante para que eles desconheçam para o quê? Para eles calcular a vazão. Então, essas medidas conhecidas, você, na própria atividade lá, vai dar as orientações de o que precisa ser feito. Então, dentro disso, aí o que acontece? Na hora da execução da prática, a cada momento que ele for subindo, né, ele vai iniciar a medida e a cada tempo aqui ele vai pausando no cronômetro. Quando subir essa altura, para o cronômetro. Sobe de novo, para o cronômetro. Sobe de novo, para o cronômetro. Então é interessante que ele utilizou o cronômetro do celular, que vai só dando toque, pausando e passando para o próximo, que aí ele registra todas as etapas e exerce a execução da prática. Vou dar só um exemplo aqui de como é que ele ia fazer essas leituras dentro de um cronômetro, né, dessa medida. Importante falar que a vazão da bomba, então essa bomba que tem que estar, essas 2 mangueiras conectadas, elas têm que estar cheias de água, para não ter entrada de ar, para que o fluido da água corra e entre direto no processo aqui. Nós vamos fazer essa prática agora, né? Então, primeiro eu tenho que ligar a bomba, mas para isso, a gente vai deixar o fluido cheio de água. Eu vou sugar aqui. Pronto, todo o fluido aqui da bomba está cheio. Então aqui é interessante para quê? Para que na hora que eu conecto, não tenha entrada de ar e a bomba consegue puxar a água normalmente. Eu vou conectar aqui. Gente, eu acabei baixando o reservatório aqui para facilitar na hora que for puxar a água, a bomba puxar a água para o cilindro. Então, tem um cronômetro. Aqui eu estou com o cronômetro, que vai fazer as medidas, né? Aqui está os cilindros, né? Que eu vou fazer o teste, só para explicar o que tem que acontecer. Então, o que eu vou? Vou ligar a bomba. Começou inicialmente, né? Até atingir esse ponto aqui. Quando ela atingir esse ponto, eu aciono o cronômetro. Atingiu, acionou o cronômetro. Atingiu essa parte, eu aciono o cronômetro de novo. Atingiu outra parte, eu aciono de novo. Atingiu outra parte, pronto. Parou. É coisa rápida. As medidas têm que ser rápidas. Por quê? Porque o tempo é muito rápido. Mas para calcular a vazão, a gente precisa do quê? A gente precisa do tempo em função do volume. Então, calculou. Isso eu encontro a vazão, né? Então, essa seria a ideia dessa prática. Você vê que tem que ser rápido, por isso que é interessante que tenha mais de uma pessoa ajudando, auxiliando, para que consiga fazer as medidas exatas para quanto maior a precisão do tempo, em função, o volume, né? Calcular maior a precisão do tempo aqui, vai ser mais preciso, você vai conseguir calcular o volume do objeto e vai conseguir calcular a vazão.
Então, essa é a ideia da prática que proposto nisso aí. Então, geralmente, a ideia é que ela faça com esse cilindro de 50, de 75 e o de 90. Pode também você adequar, adaptar a outros tipos de cilindro que vocês usarem. Esse cilindro aqui também, né, esse que eu estou utilizando como reservatório da água, ele é de 150 milímetros, né, de diâmetro. Então, essa é a ideia de você surgir uma dúvida na hora da prática. Então, eu fiz esse vídeo só para dar umas orientações e entender melhor como proceder na hora da execução dessa prática, né? Aí, qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou tirar a dúvida com a gente, conversando mesmo. E a proposta é essa. O restante das atividades, das questões que estão envolvidas nela, está no produto educacional que a gente desenvolveu, e essa seria a prática de vazão e volume. Agradeço, né, a atenção de vocês e me encontro à disposição de qualquer dúvida e que vocês tiverem, pode também essas práticas que vocês se adaptarem, fazer outros tipos de atividade, viu? Eu agradeço, aí fiquem à disposição. Até mais para vocês.